Fala pessoal, tudo bem, cientistas? Hoje eu vou trazer um assunto para vocês que é a comunicação entre o SQL Server e o Jupyter Notebook. E para essa comunicação nós vamos usar o PyODBC. Então vamos lá, vamos começar a ver como é que a gente faz essa conexão, tá bom? Deixa eu só sair dessa tela principal aqui e vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, ó, eu tenho aqui o Medium, né? Na descrição desse vídeo, eu vou botar o link do meu Medium, tá certo? Quem tiver dúvida, acessa lá o meu Medium, tem lá, ó, SQL, MyPyDBC, MyJupyter Notebook, tem aqui falando bem direitinho, passo a passo, né? Eu vou fazer esse vídeo por quê? Porque fica mais. Tem detalhes que a gente fica meio complicado de escrever em texto. Então, um vídeo aqui é mais rápido, mais prático, e ainda dou mais algumas cerejas do bolo por aqui. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, como eu disse a você, eu tenho todo o passo a passo escrito lá no meu Medium. Então, é o seguinte: primeiro, nós vamos abrir o Jupyter Notebook e dentro dele nós vamos importar ou instalar as bibliotecas necessárias, tá certo? Eu instalei aqui, eu importei, na verdade, o Pandas. Esse Pandas a gente vai utilizar lá na frente, eu vou falar mais sobre ele um pouquinho, a função dele aqui nessa importação, né? Porque o Pandas é que vai pegar esses dados que vão vir, né? Geralmente eles vêm em uma lista de tupla, né? A tabela, quando a gente faz a solicitação de tabela, ela não chega bonitinho, uma tabela visual, como a gente vê no Excel, tá certo? Ela vem em uma lista de tuplas, cheia de texto lá dentro, que visualmente não é interessante de se trabalhar. Interessante mesmo é trabalhar com a tabelinha bonitinha, toda pronta, com os índices, com as colunas, né, com o nome das colunas, etc. Então, Pandas é quem vai transformar, né, essa lista de tuplas, tá certo, em uma tabela, em um data frame, tá bom? Então, eu já importei ele aqui. Mas vamos lá. Vamos deixar ela para frente. Vamos agora importar um driver chamado ODBC, certo? Então, o que é esse ODBC? Para que a gente precisa dele? Ele é o driver, pessoal, que faz a comunicação entre a nossa aplicação e o nosso banco de dados SQL, entre a linguagem SQL, tá certo? Ele faz essa comunicação. Eu mandei uma informação para lá, ele traduz em linguagem SQL, pega o SQL e traduz em linguagem Python, que é que a gente usa aqui no Jupyter Notebook, tá bom? Então, esse driver serve para isso, para essa comunicação. Sem o driver, a gente não consegue comunicar a nossa aplicação, no caso o nosso Jupyter Notebook, ao nosso servidor SQL, tá bom? Então eu já deixei tudo prontinho aqui. Como é que você faz, pessoal? Dá uma lida, mas eu já vou adiantando que eu deixei aqui, ó. Se você clicar aqui, você vai direto para o site, tá bom? Então o site que você vai baixar o drive. Deixa eu só ampliar aqui. Então aqui tem, ó, download do drive ODBC para SQL Server, ok? Então você vai ver aí, isso vai depender, o drive que você vai baixar vai depender também, lógico, da versão do SQL que você tem instalado. Eu vou abrir o meu aqui para mostrar o que foi que eu fiz. Porque aqui tem, ó, drive ODBC 18 para SQL Server, o Windows, sistema operacional, você tem que olhar da sua máquina se é o 32 ou 64 bits, né? Então você vai baixar de acordo com o seu sistema operacional. Pronto, aí vai ter a 18, 17, vai ter várias outras versões aqui para baixo. Tá bom? Então você procura a versão de acordo com o seu SQL Server que você está usando aí na sua máquina, instala ele, é bem simples. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado aqui, mas deixa eu voltar aqui. Mas é o seguinte, é bem simples. Baixou, rodou, segue lá, next, next, até instalar. Isso aqui não tem mistério, não tem segredo, não precisa configurar nada. Tá bom? Então, feita a instalação aqui do PyODBC, lembrando que você tem que ver se a sua versão é 32 ou 64 bits, seu sistema operacional, e baixar a versão, né, de acordo. Tá bom? Já instalado o ODBC Driver, a gente vai agora importar a biblioteca PyODBC, tá certo? Eu importei ela aqui
E se eu rodar, ó, não vai dar nenhum erro. Por quê? Porque já está instalado aqui na minha máquina, tá bom? Mas se der um erro, aí você vai ter que fazer um pip install PyODBC. Cuidado, hein, pessoal? É PyODBC, não é OBDC de obediência, não, tá bom? Então vamos lá. Pip install PyODBC. Eu também não vou instalar porque já está instalado, mas roda esse comando aí, ele vai fazer a instalação. Depois você importa, né? Importa PyODBC, depois, claro, da instalação, e ele vai funcionar certinho, tá bom? Feito isso, a gente já deve partir para configurar a nossa conexão. Enfim, se eu já tenho o driver, se eu já tenho a biblioteca importada, né? Agora eu posso ir configurar a nossa conexão. Mas, porém, antes disso, eu vou dar uma dica para vocês. Executem aí esse comando. Ó. Quando você instalar o driver, você executa esse comando aqui, ó, print pyodbc.drivers, né? E dois parênteses. Ele vai executar, ele vai trazer para a gente uma lista de drivers instalados na nossa máquina, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, SQL Server, SQLite, porque eu tenho SQLite aqui e eu usava SQLite mais para teste, né? Testes aqui quando eu estava estudando, mas enfim. Aí tem aqui, ó, SQL Server Native Client RDA11, tenho aqui o 17, tenho aqui o 13 que eu baixei, tenho aqui o 18 também, porque foi o seguinte, eu fui fazendo alguns testes, né? Eu baixei um, não funcionou, eu disse eu vou baixar outro. Fiz alguns testes. Realmente essa comunicação é muito chatinha. Pode ser que a gente dê uma sorte e ele de primeiro funcione, mas às vezes a gente tem que configurar algumas outras coisas para que ele funcione. É chatinha mesmo, tá bom? Então, você pega essa lista, digita esse comando aqui, print PyDBC drivers, né? Ele vai trazer essa lista e a gente vai precisar do nome desse driver para configurar a nossa conexão, tá bom? Feito tudo isso, vamos para a bendita conexão. Seguinte, pessoal, nós vamos chamar ela aqui de dados conexão, né? E dentro dos dados conexões, nós vamos configurar algumas coisinhas aqui, que eu vou falar para vocês um por um o que é. Vamos lá. Primeiro, você tem que ter cuidado com a escrita, tá certo, pessoal? Evita deixar espaços aqui dentro, ó. Vamos por drive, espaço igual. Não, evita deixar espaços. Notem que o nome do drive está aqui, ó, entre chaves, tá certo? Isso aqui tem que ter cuidado, porque senão, se não fizer certinho, isso aqui também vai dar erro na sua conexão, tá bom? Ao final, ponto e vírgula, né? Aí eu quebrei a linha, né? Então eu fechei aqui aspas simples e pulei a linha para ficar visualmente mais organizado aqui nosso código, né? Então, o driver. Quem vai ser o nosso driver? O driver vai ser dessa lista aqui, ó, que foi o ODBC Drive que nós baixamos, que falei para vocês instalarem, né? Então, quando você instalar, automaticamente o nome dele entra para essa lista aqui, tá bom? Então, você vai pegar lá, vamos supor que eu baixei aqui o 13. Então, você vai copiar o nome do driver e vai colar aqui dentro, ó, dentro do driver, do nome do driver. Pronto. Está configurado a nossa primeira linha da nossa conexão. Vamos para a segunda. Eu vou precisar agora do server, do nosso servidor SQL, do nome dele. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Pronto, abriu. Olha só, quando a gente abre aqui o SQL Server, ele já diz aqui o nome do servidor, DSA. Opa, já tem o nome do meu servidor. Mas beleza, vou mostrar aqui outro caminho que você vai achar o nome do seu servidor. Você clica aqui em cima, ó, primeira linha, propriedades, tá aqui, ó, nome DSA. Então, pegamos o nome do servidor. Beleza, deixa eu cancelar isso aqui, minimizar aqui. Então, pronto. Configurei o nome do meu servidor SQL, DSA. Segunda linha já está configurada. Vamos agora informar para ele qual database a gente quer trabalhar. Então, eu vou trabalhar com esse database aqui, ó, aula. Tá certo? Deixa eu abrir novamente ele aqui. Então, eu tenho lá, né, meu servidor SQL DSA,
Aí tem aqui meus bancos de dados. Ó. Eu tenho um banco de dados aqui chamado aula. Então, é ele que eu vou configurar aqui, ó, aula. Ok? E, pessoal, agora vem para a quarta linha. Essa quarta linha aqui tem essa opção, que Trusted Connection, igual a yes. A gente pode utilizar dessa forma, mas o que significa isso? O seguinte, quando eu uso aqui um Trusted Connection, o que é que vai acontecer? Quando eu for logar no meu servidor SQL, eu posso logar ou pelo nome do usuário e a senha, se eu configurei meu banco lá para entrar com o nome do usuário e senha, beleza. Ou eu posso logar usando o Trust Connect, que vai pegar o quê? Vai se logar no nosso servidor SQL através da nossa autenticação do Windows. Ou seja, eu estou no Windows, já estou logado, ele vai pegar a minha autenticação do próprio Windows para se logar no SQL Server. Então, basta dizer, configurar aqui Trusted Connection igual a yes, ok? Mas vamos supor que você não se logue pelo nome pela autenticação do Windows. Então, a gente pode configurar o usuário e o ID também aqui. Então, para configurar o usuário, eu uso aqui User ID, né? As iniciais somente, e o ID igual. Aí você vai botar aqui o nome do usuário. Já bota aqui o nome do usuário, ok? Lembre-se do ponto e vírgula no final. Mas se eu tenho o nome do usuário, eu preciso também de quê, pessoal? Do meu password, ok? Então, pwd de password igual, aí eu vou digitar aqui, ó, o meu password. Pronto, ou eu conecto, tá certo? Usando usuário e senha, ou eu conecto usando, como eu falei, o Trusted Connection igual a yes. Você que vai escolher o tipo de autenticação que você vai fazer no seu banco, tá bom? Deixa eu desfazer aqui, voltar aqui o Trusted Connection, ok? Vou conectar ao meu banco pela minha autenticação do próprio Windows. E pronto, pessoal. Configurou isso aqui, né? Pegou todas essas informações, passou aqui para o nosso dados conexão, tá bom? Isso aqui você pode chamar do nome que você quiser. Apenas uma variável que está recebendo essas informações aqui, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? Próxima etapa agora, próximo passo, é configurar a conexão. Eu vou dizer que minha conexão vai ser igual PyODBC, a nossa biblioteca que nós baixamos, né? Nós importamos PyODBC, ponto connect, e o nome, né? O nome da conexão aqui, ó, que eu chamei de dados conexão. Dados conexão. Pronto. Feito isso, é para funcionar a sua conexão. Eu botei aqui, pessoal, um try e um except, porque se a conexão der erro, aí ele vai fazer um except e vai dizer aqui, vai imprimir para mim, ó, conexão falhou. Mas se a conexão der tudo certo, ele vai dizer aqui, ó, conexão bem sucedida. Então, por isso que eu usei um try e um except. Mas não é obrigado você usar isso aqui não, tá certo? Se você não usar e rodar somente o código aqui dentro, se der erro, ele vai mostrar qual o erro. Inclusive, eu vou tirar aqui o try except para mostrar para vocês o tipo de erro que está acontecendo, para com base no meu erro aqui, se acontecer com vocês, vocês saberem o que vai fazer, como solucionar. E eu vou mostrar aqui algumas soluções, tá bom? Então vamos lá, vamos rodar, ver se a minha configuração aqui, se a minha conexão vai dar certo. Vamos, vou dar um run aqui, né? Deixa eu dar um run aqui. Opa, olha aqui, pessoal, conexão bem sucedida, ou seja, todas as minhas configurações estão ok, tá bom? Mas vamos tirar aqui, pessoal, o try e o except. Eu quero mostrar para vocês e vou induzir aqui a um erro, tá certo? Para mostrar para vocês qual o erro que vai aparecer para vocês caso a conexão não funcione certinho. Vamos lá, eu vou tirar aqui o nome do meu driver, ou seja, eu vou botar um nome qualquer aqui, errado, só o DBC. Vamos executar aqui essa conexão. Olha aqui, apareceu um erro, né? Um erro aqui em conexão, papapá, e ele disse aqui que o driver, nome da fonte de dados não encontrado, e nenhum driver padrão especificado, 0. Pronto. Esse erro aqui é muito comum quando
a sua conexão não é bem sucedida. Aí muita gente vai lá no Google, joga lá no Google esse erro e tem várias pessoas dizendo, façam isso, faça aquilo, faça isso. Mas eu vou mostrar algumas soluções de erro aqui para já facilitar a vida de vocês, tá bom? Quando você instala lá o driver, né, o driver ODBC, quando você vier na sua pesquisa aqui do Windows, digita ODBC, tá certo? E vai aparecer para você, pessoal, isso aqui, ó. ODBC da Data Searches, 32 bits, meu computador não é 32 bits, é 64. Então eu tenho aqui também, ó, fonte de dados ODBC, 64 bits. Vamos abrir isso aqui? Se está instalado o driver, você tem isso aí no seu computador, tá certo? Abriu aqui na minha outra tela, deixa eu trazer para cá, pronto, tá aqui, ó. Ele vai mostrar aqui, né, as fontes de dados de usuário e etc. O que foi que eu fiz para solucionar um erro aqui, né? Eu baixei, deixa eu só mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, drivers. Eu baixei aqui o 18, não funcionou. Eu baixei o driver 17, não sei se funcionou. Eu baixei aqui o 13, também não sei. Eu posso realizar aqui as conexões com esses drivers para ver qual vai funcionar. Como é que eu faço isso, Daniel? Você faz o seguinte, você vem aqui, ó, nessa guia aqui, DSN, desculpe, de usuário, e adiciona um. Beleza? Está abrindo aqui na minha outra tela. Adiciona um. Beleza, vai abrir essa telinha aqui e criar nova fonte de dados. Aí você pega aqui, ó, vamos supor, o 18. O driver que você baixou, só que você baixou a versão 18. Seleciona o 18, concluir. Dá um nome aqui para ele, eu vou dar qualquer nome. Vou dar um nome aqui, pronto. Descrição não precisa e servidor. O nome do meu servidor, lembra que eu disse a vocês que era DSA, então eu vou botar aqui o nome do meu servidor. Vocês coloquem aí o nome do servidor de vocês, tá certo? E clique em concluir. Quando você clicar em concluir, ele vai aparecer essa telinha aqui, ó. Testar fonte de dados. Opa! Então a gente pode fazer um teste? Pode. Então vamos testar se esse driver vai funcionar. Está funcionando. Testar. Pessoal, tá abrindo tudo aqui na minha outra tela. Ó, falha nos testes. Tá vendo aqui? Então significa que aquele driver 18, versão 18, não vai funcionar para mim. Beleza, eu cancelo tudo. Vamos cancelar isso aqui também. Vamos testar agora outro driver. Então vamos adicionar aqui. Tá abrindo outra tela. Vamos abrir aqui o driver 17 que eu baixei. Então, clico nele, aperto concluir, ele vai pedir para dar um nome, eu vou dar um nome qualquer aqui, SSS. Descrição não precisa e o nome do servidor SQL da sua máquina, está instalado aí na sua máquina. No meu caso aqui é o DSA. E clique em concluir. Não precisa avançar, configurar nada, é só concluir mesmo. Conclui, aí ele vai abrir essa telinha aqui que você pode testar a fonte de dados. Então vamos testar. Trazendo as telas da outra para cá. Tá abrindo tudo na outra tela aqui, no meu outro monitor. Ó, pessoal, esse drive aqui, versão 17, ele fez conexão aqui com sucesso, ó. Funcionou, então já sei que esse drive dá certo. Então eu aplico aqui um OK, dá um OK também aqui, e ele vai salvar aqui, ó, SSS, aquela conexão, né, que você fez, que você adicionou aqui. Beleza, dá um OK, fecha tudo, volta agora no seu Jupyter Notebook, né? Tava dando erro no driver, aí você vai executar aqui novamente a sua listinha de drive, ele vai mostrar a lista. Qual foi que funcionou aqui para mim? Foi o 17. Então eu vou pegar aqui, ó, ODBC Drive 17 for SQL Server, eu vou pegar ele, copiar e vou jogar ele aqui dentro da minha lista de drive da conexão, né? Eu já sei que ela funciona. Beleza. Tava dando erro, né? Vamos rodar agora com esse driver, ver se vai dar certo. Então vou executar aqui. Olha aí, pessoal. Conexão bem sucedida. Tá certo? Se bem que eu não tinha tirado esse print. Quando não tem o print, ele não vai avisar nada, né? Ele só vai, ó, executar e ficar caladinho
na dele. Então, a gente já sabe que funcionou, tá bom? Agora é só tchau e bênção. É criar as nossas queries dentro do nosso Jupyter Notebook, tá certo? Deixa eu dar uma dica, pessoal. Quem não sabe construção de queries ou de consultas SQL, né? Eu fiz aqui uma query, ó, né? Sempre lembrando que uma query tem que ser enviada como texto. Então, por isso que eu coloquei aqui entre aspas simples, só que eu usei 3 aspas simples no início e no final, porque entre as 3 aspas simples eu posso escrever o texto à vontade, do jeito que eu quiser, né? Eu não fico amarrado a uma linha só, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, um select tudo from duplicados. O que significa isso? Lá no meu SQL Server, eu vou abrir aqui para vocês. Eu fiz a conexão com esse banco aqui, aula, lembra, né? E dentro do aula, eu tenho aqui minhas tabelinhas. E eu tenho a minha tabelinha aqui, ó, duplicados. Então, eu disse o quê? Selecione tudo dessa tabelinha duplicados. Basicamente é isso. Mas para quem não tem familiaridade com queries SQL, pessoal, eu tenho outro materialzinho também, vai ficar na descrição desse vídeo, que é o meu canal aqui do YouTube, tá certo? Lá no meu canal, assim, eu estou postando vídeo, é recente, é novo, eu estou postando vídeos, né, ensinando SQL, tudo que um cientista, um analista de dados precisa saber para fazer análise de dados, precisa saber de SQL para fazer análise, eu estou postando aqui, tá certo? Então, eu estou indo passo a passo, desde o começo, desde o básico. Então, aqui eu tenho um vídeo aqui, ó, SQL Básico, parte 1. Que é isso? É Queries, parte 1. Então, vai começar desde o princípio, ensinando como é que a gente cria nossas queries. Aí tem a parte 2, tem a parte 3, né, de queries. Então, pessoal, se você não sabe construção, assista esses 3 vídeos aqui, que vocês já vão ter uma base de como construir consultas SQL, tá bom? E aqui já vai complicando mais um pouquinho, né? Tem o SQL Views, SQL Functions, SQL Trigger, tá certo? E vai vir muito mais outros vídeos por aí, tá certo? Só queria mostrar isso aqui para vocês, que também já é uma ajuda, caso você não tenha conhecimento em queries. Mas vamos voltar para lá. Construí aqui a minha query, select tudo from duplicados. Agora vem a cereja do bolo. Vamos lá. Quando a gente manda uma query lá para o nosso banco de dados, ele vai executar a query e vai mandar um retorno, vai mandar uma informação de volta para o Jupyter Notebook. Só que essa informação ela não vai vir uma tabelinha bonitinha, né, com os nossos nomes de coluna, com o nosso index. Não vai vir nada disso. Vai vir uma lista de tuplas, né? Ele manda uma lista de tupla de volta. E se a gente, aí que eu falei da cereja do bolo, se a gente usar o Pandas já transforma para a gente, automaticamente, sem ter dor de cabeça nenhuma, transforma essa lista de tuplas em um data frame visível, fácil de trabalhar e etc. Então, usando o Pandas, por isso que eu disse a vocês, importa aí o Pandas, nós vamos usar lá na frente. Então, o Pandas vai transformar numa tabelinha bem bonitinha, prontinha para a gente trabalhar, tá bom? Então, tá aqui a cereja do bolo. Ó. Nós vamos dizer que nosso data frame, eu chamei data frame, né, DF, vai ser igual PD, pandas, né, ponto, read SQL, leia um SQL, um arquivo SQL, tá bom? O que é que eu quero desse arquivo SQL? Eu quero essa query, né, que eu já montei aqui, ó, query. Aqui podia ser um update, né, podia ser aqui, não insert, né, a gente vai inserir dados na tabela que está bloqueada essa para leitura, não, né? Mas a gente pode fazer consultas aqui mais complexas, certo? Select tudo, fundo duplicado, query, onde nome do funcionário é igual a José, ou o CPF dele é esse. Enfim, a consulta você vai ter que colocar aqui dentro. Então, eu vou dizer que o data frame vai ser igual a leitura, pandas, vai ler um arquivo SQL, usando essa query aqui e usando essa nossa conexão. Quem é essa conexão aqui? É essa daqui que nós estabelecemos acima. Conexão, seu pau DVC Connect, esses dados conectam nesses dados aqui que a gente criou. Pronto. Feito isso, pessoal, rodou, aí eu disse simplesmente um display nesse data frame aqui, quer dizer, imprima para mim
esse data frame. Executei aqui, ó. Tá aqui, ó. Trouxe a minha tabelinha toda bonitinha. Então, pessoal, só mais um detalhe que eu já ia esquecendo e que eu digo a vocês que também não esqueçam. Sempre que você abrir uma conexão, né? Criar uma conexão, encerre ela. Encerre. Como é que você encerra? Conexão.close. Executa isso aqui, ó. Beleza, ele não vai mostrar nada, mas ele encerrou aquela conexão com o banco de dados. Acabou, esse banco de dados está liberado agora para outras aplicações. Né? Mas eu vou trazer também a comunicação feita com o SQL Alchemy. Vamos fazer essa conexão também? Eu vou trazer outro videozinho para vocês mais à frente, usando SQL Alchemy. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.